Se você fosse sequestrado por um serial killer e forçado a jogar um jogo de morte brutal, o que você faria? Essas são as armadilhas mais injustas de toda a franquia dos Jogos Mortais, especialmente a última, que é a mais difícil de todas, e você nunca vai adivinhar como vamos derrotar. Então, vou analisar os erros cometidos, o que você deve fazer e como vencer todas as armadilhas mortais em Spiral. Este homem está prestes a ser brutalmente assassinado por uma armadilha mortal, e é diferente de tudo que você já viu. É 4 de julho e este policial de folga está passeando por um parque de diversões quando vê um ladrão fugindo com a bolsa de uma mulher. O detetive o persegue pelas ruas movimentadas, mas ele não consegue acompanhar e perde o homem. É quando ele encontra um bueiro aberto e percebe que o ladrão entrou no esgoto. Sem escolha, ele segue o ladrão de bolsa até o buraco e não faz ideia de que tá caindo numa armadilha. Ouvindo o barulho, o policial procura na escuridão e vê o ladrão sentado na cadeira, mas o cara nem mexe. Chegando mais perto, o detetive chuta pro chão e descobre que é apenas um manequim. De repente, um cara com uma máscara de porco aparece e o agarra por trás, deixando-o inconsciente. Horas depois, o policial acorda lentamente e descobre que suas mãos foram presas com um arame farpado e sua língua está presa em um torno. Olhando em volta, ele percebe que tá no topo de uma escada, bem no meio de uma linha de metrô, e na frente, uma TV. De repente, a TV liga e seu sequestrador com a máscara de porco diz ao detetive que ele agora deve jogar um jogo mortal. Ele está sendo punido por mentir em julgamentos e mandar inocentes para a prisão. Agora ele deve arrancar a própria língua se quiser viver, mas tem apenas 2 minutos para agir antes que o trem o atropele. Com isso, a TV desliga, deixando o homem sozinho para enfrentar seu castigo. O detetive puxa o arame farpado de seus pulsos e tenta abrir o torno, mas é inútil. E na outra extremidade do túnel, as luzes do trem estão se aproximando. Percebendo que faltam apenas alguns segundos para sua morte, ele chuta a escada e cai, arrancando sua língua no momento em que o trem bate nele, transformando o detetive em uma mancha de sangue no para-brisa. Um morto, 5 na fila. Ok, isso é super injusto. O homem só teve 2 minutos para escapar dessa armadilha e as 2 escolhas dão em morte. Isso já deixa absolutamente claro que quem está fazendo isso só está interessado em vingança, e isso torna a chance de sobreviver extremamente pequena. Primeiro, arrancar sua própria língua não é uma opção viável, porque a língua está conectada ao assoalho oral, que é uma rede massiva de outros tecidos conjuntivos que estão ligados uns aos outros em sua boca. Se sua língua for arrancada, ela vai arrancar o assoalho oral e a maior parte de sua mandíbula junto com ela. Mesmo se você quisesse sobreviver, você desmaiaria com o choque e o trem te atropelaria. Portanto, precisamos de outra maneira de escapar dessa armadilha que não nos mate. A melhor maneira de pensar nisso é priorizando a ameaça. E agora a ameaça mais perigosa é o trem, porque é o único fator nisso que tem um relógio tic-taqueando. Veja dessa forma, se sabemos que em menos de 2 minutos vamos morrer pelo trem, então é obviamente a primeira coisa que devemos pensar em como vencer, e isso torna isso muito mais importante do que resolver a situação da língua. Se você lidar com base na maior ameaça primeiro, isso simplifica a armadilha pra você, de modo que você não fique sobrecarregado e entre em pânico antes de descobrir o que deve fazer para sobreviver. A primeira coisa a fazer é certificar de nos apoiarmos na parte mais forte do corpo, portanto devemos estender a mão e enrolar essas correntes ao redor de nossos braços o máximo possível para proteger nossa língua. Se acidentalmente chutarmos a escadinha, todo o peso do corpo estará na língua e não podemos deixar isso rolar. Portanto, precisamos de mais pontos de contato para nos mantermos em pé. Isso adiciona um apoio mais forte entre você e a corrente e cria uma folga para que nossa língua não corra o risco de ser arrancada. Muito bem, se olharmos para o teto do túnel, existem pilares que criam uma lacuna entre o trem e o teto. Se você olhar aqui, também verá que há vários metros de espaço acima do trem, e se você conseguir chegar lá, poderá evitar ser atingido, mas essa seria uma estratégia perdedora. O maior problema com essa solução é que esse cara teve que literalmente rasgar o pulso com arame farpado para soltar as mãos, e isso vai limitar muito a capacidade de subir na corrente. Mano, John Constantine não conseguiu nem acender o próprio cigarro depois de sofrer ferimentos graves nos pulsos, então segurar essas correntes com as mãos tá fora de questão. Também estamos suspensos no ponto mais baixo do teto, então não haveria como subir o suficiente para esconder do vão. Isso deixa você com apenas uma solução possível para evitar o trem. Se fosse eu, enrolaria meus braços em volta da corrente e começaria a balançar. Ao empurrar as paredes de cada lado do túnel, podemos acertar o tempo e evitar uma colisão frontal. Você ainda será atingido pela lateral dos vagões, mas ao invés de morrer, vai rolar para fora deles. A velocidade média do metrô é de 27 km por hora, então é uma chance muito melhor de sobrevivência nessas condições do que a outra alternativa. Ah, e existem também esses trecos aqui que você pode agarrar facilmente com os pés
E o melhor é que os pilares aqui nas laterais criam muito mais lacuna entre o trem e as paredes do túnel. Isso dá a você mais espaço para se esconder atrás deles e proteger seu corpo. E você pode se colocar em segurança usando os pés em vez das mãos feridas. Se pudermos evitar a morte, mesmo que por alguns segundos, o trem vai bater na televisão no meio dos trilhos e o condutor será forçado a parar o trem imediatamente, seguindo protocolos de segurança. Assim que o trem parar, faremos barulho suficiente para pedir ajuda e sermos salvos. É um tiro no escuro, mas é literalmente a única estratégia que tem chance, e é óbvio que devemos tentar. Agora, isso é só o começo, porque tem mais 4 armadilhas mortais, e a última vai te chocar, porque é uma das armadilhas mais imbatíveis de toda a franquia. Eu vou te dizer exatamente como escapar dela. No dia seguinte, o detetive Zeke e seu novo parceiro Tink são chamados para investigar uma morte. Chegando ao metrô, encontra o cadáver do homem que foi atropelado pelo trem. Seu novo parceiro acha que é apenas um mendigo que queria acabar com tudo, mas é quando Zeke percebe que esse cadáver tá usando um smartwatch e um anel no dedo, então ele não poderia ser um sem-teto qualquer. E os dois percebem que há muito mais nesse caso do que parece. Eles voltam para a delegacia para fazer a denúncia, mas é quando o detetive recebe um pacote estranho pelo correio. Lá dentro ele acha um pendrive e conecta ao computador de seu parceiro para ver o que há nele. Um vídeo começa a ser reproduzido mostrando o símbolo da marca registrada do notório Jigsaw, que morreu 15 anos atrás. O assassino promete que vai atrás de todos os policiais corruptos de seu departamento, mas Zeke reconhece o prédio no vídeo e decide dar uma olhada. Chegando ao local, eles encontram uma espiral vermelha pintada na parede e um pacote escondido no parapeito de uma janela. Abrindo a caixa com cuidado, o policial fica chocado ao encontrar uma língua embrulhada para presente com o distintivo da polícia dentro, mas ele não sabe a quem pertence. Quem está fazendo isso é um assassino de policiais e vai atrás de cada um deles. Mais tarde, na delegacia, revelam que o corpo do metrô é a do detetive Boss, integrante do departamento de polícia. Chateado por perder um amigo próximo, Zeke exige ser o principal investigador do caso e o capitão concorda, mas logo ele descobrirá que esse é apenas o começo de um jogo feito sob medida para ele. Seguindo o raciocínio, esses detetives deveriam ter levado a ameaça do assassino muito mais a sério. No vídeo, o assassino prometeu que iria caçar todos os policiais sujos do departamento, mas se eles tivessem cérebro, eles perceberiam que essa mensagem acabou de entregar todas as informações de que precisamos para desvendar nesse caso. Em primeiro lugar, o pacote com o pendrive foi enviado especificamente para Zeke e o vídeo estava falando diretamente com ele. Não haveria razão para o assassino apontá-lo, a menos que fosse uma vingança pessoal ou que ele já soubesse que Zeke estava liderando a investigação. Isso é importante porque ninguém fora dessa sala saberia que Zeke é o detetive líder nesse caso, e isso restringe o número de suspeitos em potencial aos membros desse departamento de polícia. Agora podemos deduzir que esse imitador do Jigsaw tem olhos e ouvidos dentro dessa delegacia, e isso nos diz exatamente como precisamos lidar com a investigação a partir de agora. Assim que percebemos isso, a coisa mais importante a fazer é controlar as informações, porque podemos usar elas para atrair o assassino. A coisa mais inteligente a fazer é fornecer informações incorretas sobre o caso para outros policiais que temos motivos para suspeitar e ver como reagem. A maior vantagem aqui é que já sabemos que esse assassino quer matar policiais sujos, então podemos pegar ele facilmente usando policiais sujos como isca. Se eu suspeitasse que alguém do departamento está conectado com o assassino do Jigsaw, enviaria outros policiais sujos para investigar pistas sobre o caso, e se o cara de quem eu suspeitasse começasse a agir estranho, isso nos dá um bom motivo para pensar que ele está trabalhando com o assassino. Não há garantia de que isso funcionará, mas torna muito mais difícil pro assassino se esconder se quiser continuar matando outros policiais sem ser pego. Naquela noite, o detetive Fitch e sua parceira encontraram uma câmera do lado de fora de uma loja. Assistindo as fitas, eles veem o ladrão que a primeira vítima estava perseguindo na noite passada. E o homem reconhece, era um viciado que ele já tinha prendido antes. Ele diz a sua parceira para apresentar um relatório à delegacia, enquanto ele vai a uma fábrica abandonada para procurar o suspeito. Mais tarde, o detetive chega à fábrica e entra em busca do drogado quando avista alguém deitado em um colchão. Ele manda o cara levantar, mas sem resposta. Tirando o cobertor, ele se assusta ao encontrar uma máscara de porco e o detetive reconhece isso como um sinal de que o assassino estava aqui. Ele tenta pedir reforços, mas não nota a figura encapuzada nas sombras. Ele então é agarrado por trás e se torna a próxima pessoa a jogar o jogo do Jigsaw. Ao acordar, o homem se vê com uma armadilha de metal na cabeça e os dedos presos em uma rede presa e uma enorme caixa de câmbio. Em pânico, ele tenta se libertar, mas não tem como escapar, e as redes presas a seu dedo são apertadas
bonitas demais para serem removidas. É quando a TV liga e o assassino diz que quer jogar. Como um policial sujo, anos atrás ele atirou e matou um homem inocente apenas porque se sentiu insultado e agora ele vai pagar por seu crime. Em 90 segundos esse recipiente de metal será preenchido com água e se atingir esses fios de cobre antes dele escapar, ele vai ser eletrocutado. A única maneira de sobreviver é morder o dispositivo para ligar o motor e arrancar seus dedos. O homem morde a barra e as engrenagens começam a girar conforme a máquina o puxa para frente. A rede conduz seus braços através de um grande cano e à medida que se apertam, seus dedos começam a se soltar lentamente de suas mãos. É absolutamente horrível. E ele fica consciente, mas fica sem tempo. A água atinge os fios de cobre e o detetive é eletrocutado até ficar crocante. Croque, croque. 2 já foram e faltam 4. Pode parecer impossível, mas se você olhar bem de perto, vai perceber que esse imitador do Jigsaw está ficando preguiçoso, porque dá pra vencer essa armadilha mortal de várias maneiras. Assim como a primeira armadilha, o problema mais importante é o tempo, porque em 90 segundos essa piscina vai encher e seremos eletrocutados. A coisa mais inteligente a fazer é correr imediatamente para a borda para criar uma folga na linha, porque isso nos dá mais espaço para nos movermos e procurarmos uma maneira de escapar. Se priorizarmos as ameaças, a próxima coisa que devemos buscar são os fios de cobre, porque é de onde a eletricidade virá. Se corrermos e torcermos esses fios para tirar da água, mesmo se a piscina transbordar, não seremos eletrocutados, uma limitação do tempo a menos. O último problema a resolver é a armadilha do dedo, mas se agirmos rapidamente não é tão difícil quanto parece. A única maneira de escapar é cortando as redes em cada dedo, e felizmente o assassino nos deixou um material muito afiado bem aqui na piscina. Eu quebraria essa lâmpada e usaria os cacos para desfiar as redes. Essa solução te dá mais tempo para escapar do que qualquer outra opção, porque se você tiver um caco de vidro na mão, ainda pode tentar se libertar, mesmo depois que a caixa de câmbio puxar suas mãos pelo trilho. Esse homem perdeu um tempo valioso lutando sem pensar, e não considerou quais opções tinha, até que fosse tarde demais. Vacilão ele, cara. E pra você não ficar andando sozinho por aí e acabar caindo nessas armadilhas, conheça o aplicativo Project Z. Ele é uma rede social gratuita focada em te apresentar pessoas do mundo todo. Nele você pode interagir com outros usuários que têm interesses em comum com você, como por exemplo jogos, filmes, K-pop, RPG e muitos outros. Sabe quando você assiste um filme incrível e não tem ninguém pra comentar? É uma sensação horrível, não é mesmo? Eu sei bem como é isso, mas com o Project Z, seus problemas acabaram. E o melhor, você pode encontrar até uma web namorada ou algum parceiro para jogar online. Isso é incrível! É um aplicativo bem simples de usar. Você informa ao aplicativo quais são seus interesses e eles informam quais são as pessoas com interesses em comum. E então você pode mandar mensagens diretamente para essas pessoas. Além disso, existem chats públicos e você pode também procurar por grupos com interesse em comum com outras pessoas. E é só clicar e adicionar o grupo. É muito simples de usar. E você também pode criar novos grupos. Isso é incrível! Use o nosso código que tá aqui na descrição do vídeo. Com isso, você me ajuda a trazer sempre um assunto que você adora. Não custa nada dando uma conferida no Project Z. Baixe já e vamos derrotar o Ted juntos! No dia seguinte, Zeke pega outra caixa de presente do assassino e conecta ao pendrive em seu computador. Dessa vez o vídeo mostra uma caminhonete embaixo de uma ponte e uma bonequinha dizendo que se ele não revelar o seu segredo, mais policiais morrerão. Os detetives chegam ao local do crime e se aproximam lentamente do caminhão. Zeke abre a porta e de repente um cadáver de porco cai, mas dentro está outro pacote embrulhado para presente. Abrindo a caixa, eles ficam horrorizados ao descobrir 10 dedos arrancados e o distintivo do detetive Fitch. E então Zeke começa a reconhecer um padrão. Ele se lembra anos atrás quando pediam reforços e o mesmo detetive não se incomodou em responder a chamada. Zeke teve que enfrentar um atirador armado sozinho e foi baleado no processo. Os 2 policiais desaparecidos do departamento eram policiais sujos e por isso foram escolhidos. Tentando juntar as peças, Zeke segue para a fábrica abandonada, onde encontra o corpo da segunda vítima. Deve haver outro motivo pelo qual ele foi o alvo. Zeke pergunta à parceira do policial morto por que o homem
quem estava na fábrica e ela diz que os dois estavam investigando as câmeras de segurança na área. Eles encontraram um ladrão, era um drogado que eles prenderam antes e sabiam que ele dormia nessa fábrica de vez em quando. Seu parceiro investigou o lugar sozinho, mas ela não tem ideia se ele encontrou o drogado ou não. Sem nenhuma pista, os policiais tentam descobrir por que o assassino escolheu esse departamento de polícia e qual pode ser o seu motivo pessoal. O novato então pergunta se esse assassino poderia ser alguém que tem rancor de Zeke, e isso lhe dá uma ideia. E então eles visitam uma igreja onde ocorreram reuniões dos Alcoólicos Anônimos e o novato descobre que o líder do grupo era ex-parceiro de Zeke. Ficamos sabendo que anos atrás esse cara matou um inocente. Tudo foi aprovado pelo artigo 8 que dava aos policiais rédea solta para reprimir o crime por todos os meios necessários. Zeke então testemunhou contra o seu parceiro e o colocou na prisão, mas todos na força policial o odiaram desde então. O detetive pergunta ao ex-policial onde ele estava no dia 4 de julho e o homem diz que ele estava em uma reunião naquela noite. Zeke sabe que algo está errado e não consegue ver como as peças se encaixam, mas quando ele perceber quem está fazendo isso, ele não terá a escolha a não ser se juntar ao assassino para sobreviver. Isso já foi longe demais. No vídeo, o assassino fala que planeja caçar membros dessa delegacia suja. E agora dos dois policiais mortos é o suficiente pra me dizer que há uma ideia ruim pra caralho continuar nessa investigação. Como detetives, eles são obrigados a seguir pistas, mas o assassino está usando a investigação pra atrair todos para um ambiente controlado, onde posso fazer sua próxima vítima. Se fosse eu advogaria fortemente pra jogar essa investigação nas mãos do FBI e eles não teriam escolha a não ser assumir a responsabilidade pelo caso. O potencial assassinato em massa de policiais já vai chamar a atenção das autoridades federais, e uma vez que o assassino Jigsaw comete crimes além das fronteiras do estado, ele se torna automaticamente jurisdição do FBI. Isso significa que a força policial corrupta não terá que se envolver em nenhum nível, e se eles não estão investigando o caso, então é muito menos provável que sejam atraídos pelo assassino e capturados. Não é uma tática infalível, mas torna muito mais difícil pro assassino mirar neles, porque ele vai conseguir prever todos os movimentos. A solução óbvia é restringir as ações do assassino de qualquer maneira que der, porque vai ter que se expor mais para conseguir o que deseja, e assim que ele cometer um erro será muito mais fácil de capturar. Na manhã seguinte, outro pacote verde chega do assassino e desta vez é bem maior. Olhando para dentro, ele encontra uma boneca usando uma máscara de porco, mas eles ficam horrorizados quando descobrem que ele está coberto de pele humana. Ele tira uma carta da caixa lendo um aviso do assassino que ele deve ter cuidado enquanto procura mais vítimas, porque ele vai arrancar sua cabeça. O detetive vira a boneca e descobre um pedaço de carne com o nome de Charlie tatuado nele. Ele percebe que a pele foi tirada do braço de seu parceiro. Eles ficam horrorizados, mas esse detetive percebe que há algo mais dentro. Levantando a camada de carne humana, ele remove um frasco de tinta da marca Constantine. E Zeke sabe exatamente o que é. Seu pai costumava levar para esse mesmo lugar quando era uma loja durante sua infância. Ele sai da delegacia e segue para Constantine, que agora é um açougue. Eles entram na sala dos fundos e ficam horrorizados ao encontrar o cadáver do novo parceiro pendurado em um gancho de carne e toda a pele estava removida. Já foram 3 e faltam mais 3. Zeke agora está dividido porque seu próprio parceiro foi morto e não pode fazer nada a respeito. Cada nova morte está se tornando mais pessoal do que a anterior e Zeke ainda não vai parar por nada para se vingar, é claro. Saindo da cena do crime, Zeke tá voltando para a delegacia quando o despachante liga. Outro policial foi atacado nas proximidades e percebendo que se encaixa no padrão do assassino, ele responde a chamada. Chegando ao local, ele estaciona o carro e caminha pelas ruas movimentadas em busca do policial ferido. Ao encontrar o homem, revela que foi atacado por alguém que usava uma máscara de porco. De repente, ele se lembra da mensagem que o assassino mandou pra ele na caixa, ameaçando tirar sua cabeça, e ele percebe que Eng, a cabeça do departamento da polícia, está em perigo. Ele imediatamente tenta ligar pra ela, mas ela tá no porão da delegacia e não tem sinal lá. Ela tá prestes a morrer e esse imitador do Jigsaw tá montando a armadilha mortal mais injusta que já vimos. A capitã da polícia entra na sala fria e é quando ela vê o assassino mascarado lá dentro. A porta atrás dela se fecha de repente e ela tenta pedir ajuda, mas é quando as bombas de fumaça enchem a sala com gás tóxico. A mulher cai no chão inconsciente, sem ninguém por perto pra pedir ajuda. A capitã acorda presa a uma placa de metal com uma torneira pairando sobre seu rosto. Encontrando um gravador ao lado dela, ela toca a gravação e o assassino diz que ela tá prestes a ser punida por seus crimes. Durante anos ela ajudou a encobrir a corrupção do departamento e agora ela vai ser coberta por cera quente até sufocar.
Sua única maneira de escapar é cortar a medula espinhal usando essa lâmina no pescoço. Assim que a fita para, a cera quente começa a pingar em seu rosto e ela começa a gritar de agonia. Ok, isso é realmente injusto. O assassino deu a ela a escolha de sufocar com cera queimando ou cortar sua medula espinhal. Essa é uma sentença de morte e mais uma vez o tempo não está do nosso lado. Mas isso não significa que não seja imbatível. O primeiro problema a ser enfrentado é esse pano. A única razão de estar em sua cabeça é para garantir que a cera cubra seu rosto o suficiente para sufocar. O pano é utilizado por um motivo específico e é o mesmo pelo qual é usado no afogamento. Se você tiver com um pano em seu rosto como esse, ele permite que a água entre no nariz e na boca, mas você não pode cuspir a água de volta, porque ela está sendo bloqueada pelo pano. Portanto, primeiro falarei tudo o que puder para remover o pano, antes que a cera endureça sobre minhas vias respiratórias e eu morra sufocado. Certo, vamos lá. A segunda coisa é considerar que essa cera está na forma líquida, e como qualquer líquido, ele quer fluir para o caminho mais fácil. Pode parecer óbvio, mas isso é realmente importante, porque significa que podemos ter algum controle. Essa mulher está completamente amarrada e ninguém consegue ouvir ela gritar, é quase impossível escapar disso. Mas mesmo que as coisas pareçam sem esperança aqui, a única coisa que podemos controlar é para onde o líquido flui. Essa é uma lei natural da física e significa que sobreviver passa a ser simplesmente direcionar o fluxo do líquido para longe de suas vias respiratórias, garantindo que você não sufoque. A melhor e única maneira de fazer isso é virar a cabeça para um lado e inclinar no ângulo para direcionar o fluxo de cera para longe do nariz e da boca. É muito importante lembrar que na verdade não precisamos escapar dessa armadilha, porque essa mulher já tá dentro da delegacia. Eventualmente alguém irá atrás dela e essa é uma grande vantagem que as outras vítimas não tinham. Tudo o que precisamos é vencer a limitação de tempo e sobreviver o suficiente para sermos resgatados. Finalmente chega a delegacia e caminha pelos escritórios em busca da capitã. Mas o detetive O'Brien diz a ele que ela tá no porão examinando um caso arquivado. Ele desce as escadas correndo para os níveis inferiores e eles correm para destrancar a porta. Mas quando eles conseguem entrar, encontram a mulher deitada e toda a sua cabeça está envolta em cera endurecida. E quando o homem descasca as camadas, percebe que é tarde demais. Ela já estava morta antes dele chegar aqui. Já foram 4 e faltam apenas 2. Furioso, ele olha as imagens da vigilância da sala e descobre que 13 minutos de vídeo estão faltando nas fitas. O assassino deve ter hackeado o sistema e apagado os registros. Zeke então encontra uma lista de pessoas que se conectaram ao servidor da polícia nas últimas horas e reconhece o número do distintivo de seu parceiro, que não é mais policial. Decidindo trazer ele para o interrogatório, ele sai pela porta, mas o outro detetive aponta que seu pai também é um suspeito. Como ex-capitão da polícia, o pai de Zeke tinha acesso ao sistema de vigilância e o local onde o corpo do novato foi encontrado era onde ele levava Zeke quando criança. O detetive enlouquece pela acusação e eles brigam, mas o homem não pode argumentar com a verdade. Seu pai pode ser um suspeito, mas não tem ideia de onde ele tá. Seguindo assim, ele chega à igreja onde mora seu antigo parceiro e invade o prédio gritando, mas ninguém está dentro. Sem pistas, o detetive liga para o seu pai para deixar uma mensagem de voz, mas assim que ele sai da igreja é agarrado por uma figura com máscara de porco e desmaia. Ao acordar, ele se encontra algemado a um cano em uma fábrica abandonada e vê outro homem amarrado ao teto. É quando ele percebe um grampo no chão e o usa para abrir a fechadura em suas algemas. Levantando, ele vai até o homem e tira o saco de sua cabeça para descobrir que é o seu antigo parceiro. Zeke ainda pensa que é o assassino e tira um gravador do pescoço do homem para tocar a fita. O imitador Jigsaw o desafia para um jogo, dando-lhe a escolha de resgatar seu antigo parceiro ou deixá-lo morrer e joga a chave fora. É quando uma campainha toca e ativa seu enorme moedor de vidro. O detetive percebe o que vai acontecer e tenta arrombar as fechaduras, mas não adianta. As primeiras garrafas caem no moedor e o vidro começa a atirar. Zeke corre para fora do caminho e se esconde enquanto o cara é lascado pelo vidro até que a máquina finalmente é desligada. Ok, isso poderia ter sido facilmente evitado, mas essa é a única armadilha que o limite de tempo é na verdade uma bênção disfarçada. Essa máquina volta a se desligar após 17 segundos e isso nos dá uma janela para intervir sem morrer no processo. Obviamente a coisa mais fácil de fazer seria deixar morrer, mas não é a decisão mais inteligente. Não se trata mais de escapar, mas de decidirmos salvar o cara ou não. Agora, pelo que sabemos, a verdadeira armadilha pode ser nos enquadrar como o imitador Jigsaw. E se essa
sala estivesse equipada com câmeras e estivesse nos observando enquanto decidimos nos sentar e deixar esse homem morrer, isso não ajudaria nosso caso, portanto a melhor decisão aqui é salvar ele. A boa notícia é que é uma armadilha superável com ajuda. Tem muita coisa nessa sala que você poderia usar para tentar ajudar sem se machucar no processo. Se você olhar aqui, são engradados enormes de garrafas de vidro reciclado e a prateleira não é fixada no chão. Eu moveria a estante para frente dos buracos aqui para que quando o vidro começasse a disparar, ele atinja a prateleira e as caixas sobre ela, e isso vai evitar que esse cara seja fatiado até a morte pelo vidro voador. Como os buracos ficam na altura da cabeça, se Zeke estivesse perto o suficiente da máquina, ele poderia facilmente ir por baixo e puxar a prateleira pro lugar sem se machucar. Uma vez que tem algo bloqueando a maior parte do vidro de bater em alguém, a próxima coisa é simplesmente derrubar o máximo possível de garrafas da esteira, porque se nenhuma garrafa entrar na máquina, nenhum vidro sairá voando, é claro. Agora, também é provável que essa máquina tenha um interruptor de desligamento de emergência em algum lugar da sala, e se nenhum vidro estiver disparando, poderíamos usar o resto do nosso tempo procurando como desligar a máquina. Zeke corre de volta para ajudar o homem a se livrar das correntes, mas o dispositivo volta a funcionar e começa a atirar vidro pelo ar. Zeke volta a se esconder quando os cacos de vidro explodem ainda mais rápido do que antes e destroçam as costas do homem. É absolutamente brutal, mas é quando Zeke se lembra de que a fita do assassino dizia sobre jogar a chave fora e vê uma lata de lixo em um canto da sala, virando uma chave cai no chão. Correndo nos vidros voadores com apenas uma lata de lixo para se proteger, o detetive destrava as correntes do seu ex-parceiro e a armadilha mortal é desligada. Mas o homem já morreu pelos ferimentos, já foram 5 e faltam 1 apenas. Uma porta abre de repente e o detetive passa para enfrentar o imitador de Jigsaw. Quando entra na sala, ele fica surpreso ao descobrir que o seu parceiro novato está esperando. Esse novato fingiu a própria morte e revela que seu pai foi baleado há 15 anos por ninguém menos que o ex-parceiro de Zeke. Quando criança, ele viu tudo com os próprios olhos e se lembrou de que Zeke foi o único que defendeu a justiça porque delatou seu parceiro e o colocou atrás das grades. Agora o assassino quer fazer um acordo e pede a Zeke para ajudar ele a matar todos os policiais sujos, mas é quando o novato diz a ele algo completamente inesperado. Ele tem mantido o pai de Zeke refém por dias sem ninguém saber e a única maneira de salvar é aceitar a oferta. Sem escolha, o detetive concorda, mas apenas se prometer libertar seu pai primeiro. O novato não tem certeza se pode confiar nele e decide ligar para a polícia informando que há um atirador louco na fábrica abandonada. É quando o assassino dá a arma para Zeke passar um teste final. Entrando em outra sala, ele vê seu pai suspenso em uma máquina com tubos drenando sangue em potes no chão. Horrorizado ao ver o seu pai em uma armadilha mortal, ele exige que o assassino o liberte. Mas o novato revela que só tem mais uma bala na câmara e ele precisa usar ela para salvar seu pai. Olhando pela janela, o assassino vê que os policiais chegaram e diz a Zeke que ele tem 3 minutos para salvar seu pai antes que seu corpo fique totalmente sem sangue. Mas a única maneira de libertar ele é atirando no alvo. Cara, essa é uma das coisas mais estúpidas que já vi. É como um jogo de parque de diversão para criminosos insanos e se você acertar o alvo, recebe um prêmio que ninguém quer. A primeira coisa que precisamos ressaltar é que isso é sangue demais. O corpo humano tem cerca de 4 litros de sangue e, pelo que posso ver aqui, ele já drenou mais do que isso. Cada uma dessas 8 garrafas ao redor dele definitivamente parece ter mais de 2 litros, então, se eles estivessem todos cheios até a metade, ele teria drenado mais sangue do que o corpo tem, e o pai de Zeke deveria estar morto. Se deixarmos esse problema de lado por enquanto, na verdade tem uma maneira lógica de resolver essa armadilha mortal em menos de 3 minutos. Em primeiro lugar, tirar a ameaça, então eu atiraria o novato na perna. Precisamos dele vivo para ser interrogado, e se a equipe da SWAT chegar e encontrar um policial morto, eles terão a ideia errada da situação. Também precisamos lembrar de que o tempo é o nosso inimigo. Então a próxima coisa é juntar todos os tubos que estão drenando o sangue do pai e dar nós neles. Isso levará menos de 1 minuto e uma vez que os tubos estejam amarrados, o sangue não terá pra onde fluir, então o pai tá on e seguro. E a última coisa que eu faria seria jogar a arma vazia no alvo pra ajudar o pai a cair. É baixo o suficiente pra estar à distância de arremesso, e como o sangue dele não está mais fluido, então não importa se errarmos o alvo e podemos tentar algumas vezes. Assim que o pai estiver mais baixo, podemos tirar as agulhas dos braços e tentar ajudar ele a sair da armadilha. Enquanto Zeke tenta decidir o que fazer, o assassino revela que seu pai está escondendo um segredo obscuro
e o força a contar a verdade ao filho. É quando o pai confessa que quando era chefe de polícia, era ele quem mandava todo o departamento cortar a taxa de criminalidade por qualquer meio necessário. Isso incluía atirar em pessoas inocentes, como o pai do novato. Zeke não acredita no que houve, mas sem escolha, ele atira no alvo e liberta seu pai. Ele corre para verificar, mas o assassino tá fugindo. Deixando o pai para trás, o detetive persegue o imitador do Jigsaw, tentando deter ele, mas acabou de cometer seu maior erro. A equipe da SWAT chegou e começa a abrir a porta, porém corta um fio de disparo que aciona um guincho. Ah, meu caralho. O pai é puxado para o ar pelas cordas presas ao seu corpo, e quando a equipe da SWAT invade a sala, tudo dá errado. Eles apontam as armas para o homem e Zeke sai correndo tentando explicar, mas de repente uma arma desliza para fora da armadilha e cai nas mãos do pai. Seu braço é levantado pelas cordas, apontando diretamente para a equipe da SWAT, e eles atiram brutalmente no homem. Agora são 5 mortos e Zeke percebe que não conseguiu salvar todas as vítimas de sua armadilha mortal. Não há nada que Zeke possa fazer e o novo Jigsaw escapa antes que alguém possa impedir Chris Rock de lançar a sequência. Salve, salve, meus amigos insanos e insanas! Saulo Paulino na área e esse foi o Spiral. E Jigsaw não parou a sua saga, hein? Ele tá fazendo cada vez mais mortes. É isso aí, galera. O que vocês acharam do vídeo? Fala aqui pra mim nos comentários abaixo como vocês acham que vai ser as próximas mortes. Muito obrigado por assistir ao vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e fiquem ligados. Tá vindo muita coisa insana por aí. Mandar aquele salve todo especial pra galera que é os primeiros a comentar nos vídeos, galera. Não parem por aí, hein? Em breve, logo em breve, eu vou começar a mencionar o nome de vocês, os perfis aqui no vídeo, tá ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Para assistir mais vídeos como esse, é só clicar na lista Como Derrotar. É isso aí, galera. Até mais. Tenha um dia insano de bom. Tchau, tchau.